Bem, inicialmente o nosso carinho, a nossa gratidão. Nos sentimos sempre em casa, nesta casa. O nosso abraço carinhoso a todos. Muito grato pela acolhida de sempre, a acolhida fraterna de sempre. Temos aqui muitos amigos, irmãos e irmãs. Alguns estão conosco muitas vezes em Uberaba, em nossas atividades, não é, Ézio? Lá no Lar Espírita Pedro e Paulo, aos sábados e aos domingos. Nesta noite, nós iremos falar a respeito deste tema, Emanuel, o quinto evangelista. Tivemos oportunidade de escrever a respeito do assunto há muitos anos atrás. E o nosso doutor Inácio Ferreira fez um estudo por nosso intermédio, um estudo muito interessante, publicado em livro, intitulado Emanuel, Médium do Cristo. O trabalho que Emanuel desenvolveu através de Chico Xavier foi e continua sendo muito importante. Sabemos que Emanuel integrou a falange do Espírito da Verdade, quando da codificação. Emanuel trabalhou ao lado de outros espíritos, trabalhou com Allan Kardec quando a doutrina estava sendo codificada. Ele escreveu uma página belíssima sobre o egoísmo, que foi inserida por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Sem dúvida, Emanuel foi um dos espíritos mais atuantes da codificação, fazendo parte daquele grupo que trouxe à Terra a terceira revelação, que é a doutrina espírita. Emanuel teve diversas existências na Terra. Como ele próprio revelou através de Chico Xavier. No livro Há 2000 anos, era senador. Depois, no livro 50 anos depois, já na condição de escravo grego, e as suas existências foram se sucedendo. Uma de suas últimas encarnações, não é? Uma de suas últimas, nasceu em Portugal, mas veio para o Brasil, continuando na tarefa da evangelização. Emanuel, desde que se converteu ao cristianismo, sempre se dedicou à tarefa da evangelização. E na condição de padre Manuel da Nóbrega, ele foi no Brasil um apóstolo. O Brasil deve muito a Emanuel, deve muito ao padre Manuel da Nóbrega. Basta dizer que ele é considerado, vejamos bem, o primeiro escritor do Brasil. O padre Manuel da Nóbrega é considerado pelos historiadores o primeiro escritor do Brasil. Vejamos como ele está ligado à tarefa do livro.
a tarefa do esclarecimento. Ele foi o fundador de São Paulo, ele participou da fundação do Rio de Janeiro, como também da fundação da cidade de Salvador. Então, a influência, a participação de Emanuel na condição de Padre Manuel da Nóbrega, nesse processo, vamos dizer, de evangelização do Brasil, é inegável, não é? Emanuel, segundo o espírito de Neio Lúcio, que também se manifestava, escrevia por Chico Xavier, Neio Lúcio é autor de 2 livros muito importantes, através de Chico Xavier, dentre outros, Alvorada Cristã e Jesus no Lar. Neio Lúcio, falando a respeito de Emanuel, ele diz que Emanuel no mundo espiritual, ele sempre dizia assim, nós precisamos de criar espírito para o gigante. E esse gigante é o Brasil. Brasil descoberto em 1500, uma nação jovem. Ele dizia, Emanuel, nós precisamos de criar espírito para o gigante. O gigante, repetindo, é o Brasil. Criar espírito, quer dizer, criar alma, criar uma espiritualidade aqui no Brasil, para o povo brasileiro, não é? Esses assuntos são muito bem desenvolvidos e abordados numa obra fantástica, magnífica. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Irmão X, através de Chico Xavier. Aliás, recomendamos a leitura deste livro a todos os nossos irmãos e irmãs que aqui se encontram. Nós o temos lido repetidamente, porquanto o livro é escrito com muita beleza, narrando a história do descobrimento do Brasil sob a ótica espiritual. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E Emanuel coordenou toda a tarefa mediúnica de Chico Xavier. Nós sabemos que Chico Xavier, ele começou na mediunidade em 1927, no dia 8 de julho de 1927. Chico Xavier estava com 17 anos de idade. Vejamos bem, ele foi médium durante 75 anos. E durante 75 anos, ele produziu, ou os espíritos produziram através dele, até o presente momento, mais de 500 obras, publicadas até o presente momento. Mais de 500 livros. Isso sem falar do que o próprio Chico Xavier produziu ao longo de sua vida, através do exemplo, através de sua vida de apóstolo. Porque Chico Xavier, ele nos ensinou com a sua vida a como vivenciar o Espiritismo. Coisa que às vezes a gente se esquece, né? Como é que o Espiritismo deve ser vivenciado? Porque nós esquecemos às vezes que o Espiritismo é o Consolador. Às vezes nós nos esquecemos de que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. A tarefa do Espiritismo é reviver Jesus Cristo. Nós falamos muito em nossas palestras, os espíritos falam muito, que para nós a figura de Allan Kardec no Espiritismo é muito importante, mas a figura mais importante é Jesus. A figura mais importante do Espiritismo é Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo nós não teríamos Evangelho, não teríamos cristianismo. E se não tivéssemos cristianismo, não teríamos também espiritismo, porque o espiritismo se propõe a reviver o cristianismo. Então nós vamos falar um pouco a respeito da obra de Emanuel, que chamamos de Quinto Evangelista. Por quê? Nós tivemos 4 evangelistas principais. Tivemos outros, alguns são considerados autores dos evangelhos ditos apócrifos. Por exemplo, o apóstolo Tomé,
ele tem o seu evangelho, o evangelho de Tomé. Bartolomeu também deixou algo registrado, mas do ponto de vista histórico, ou do ponto de vista canônico, digamos assim, 4 evangelhos são os que são aceitos. O evangelho inicialmente de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas e o evangelho de João, pela ordem de publicação, pela ordem de aparecimento. O primeiro evangelho foi o evangelho de Mateus, também chamado Levi. Era um publicano. O segundo evangelho, o evangelho de Marcos. Marcos não era apóstolo. Marcos era sobrinho de Barnabé. Barnabé era o companheiro de Paulo em suas peregrinações. Esses fatos estão muito bem descritos no livro magistral Paulo e Estevão, de Emanuel. O livro Paulo e Estevão é uma história do cristianismo primitivo. É uma obra insuperável, Paulo e Estevão. O terceiro evangelista, Lucas. Lucas não foi apóstolo. Lucas era um médico grego que se converteu ao cristianismo. Lucas também depois seria autor de Atos dos Apóstolos. E finalmente o evangelho de João. Foi o evangelista que mais viveu. Ele viveu pouco mais de 100 anos, segundo alguns historiadores. Não é? Quando ele se converteu ao cristianismo, ele era bem jovem, ele era adolescente. Não é? João, o evangelista, um dos mais fiéis, também é o autor do livro O Apocalipse, ou o livro da revelação. Apocalipse quer dizer revelação. Por que nós consideramos Emanuel o quinto evangelista? Porque Emanuel, escrevendo através de Chico Xavier, ele estuda os evangelhos, como nós vamos ver aqui. Vamos falar um pouco como é que surgiu Emanuel. Diz Chico Xavier que ele viu Emanuel pela primeira vez, o espírito de Emanuel, em 1931. Em 1931, quando ele estava concluindo a psicografia do seu primeiro livro, Parnaso de Além-Túmulo. Em 1931, Chico Xavier estava com 21 anos de idade. Ele não precisa o mês em que ele viu Emanuel. Mas Chico, no dia 2 de abril de 1931, tinha completado 21 anos de idade. Era um menino, não é? 21 anos de idade. E ele descreve, ele diz assim: lembro-me de que em 1931, numa de nossas reuniões habituais, vi a meu lado pela primeira vez o bondoso espírito Emanuel. Eu psicografava naquela época as produções do primeiro livro mediúnico. Seria publicado em 1932, Parnaso de Além-Túmulo, um livro importantíssimo que teve uma repercussão, na época, uma repercussão muito grande nos meios literários, na imprensa. Poetas brasileiros e portugueses escrevendo através de um rapaz do interior de Minas Gerais, praticamente iletrado, porque Chico Xavier ele não pôde ir além do 4º ano primário. Ele concluiu o 4º ano primário quando ele tinha 13 anos, vejamos bem. Com 13 anos ele concluiu o 4º ano primário. Ele repetiu o 4º ano, mas repetiu não por deficiência. Ele repetiu por incapacidade de frequentar as aulas com assiduidade. Foi um período que ele teve muito doente. Menino, ele teve muitas doenças porque já trabalhava para ajudar o sustento da família. Órfão de mãe, o pai ganhava muito pouco, o pai era cambista, vendedor de bilhetes de loteria.
Às vezes vendia, às vezes não vendia, voltava sem dinheiro para casa. Então todos precisavam de trabalhar. E pela primeira vez, Chico viu em 1931. Ele estava trabalhando nas produções do Parnaso de Além Túmulo, recebido através de minhas humildes faculdades, e experimentava os sintomas de grave moléstia dos olhos. Então ele já estava começando a ficar cego, ou quase cego do olho esquerdo. Eu me recordo dele contar para nós em carta que ele nos escrevia, a mim e a Márcia, minha esposa, não é? Ele nos escreveu semanalmente durante muitos anos. Toda semana chegava uma carta do Chico em nossa casa. E um dia ele contou a história. Ele tinha recebido um poema de um poeta fluminense chamado Cassimiro de Abreu. Muito conhecido, Cassimiro de Abreu, autor de As Primaveras, né? Cassimiro de Abreu. E diz ele que estava passando a limpo. Era altas horas da noite, talvez até mais de meia-noite, muito escuro. Ele estava passando o poema limpo e de repente ele já começou a sentir o olho diferente, embaçado. E ele disse assim: é como se tivesse caído areia no meu olho, porque ficou embaçado e doía e coçava. E aquela situação foi se agravando, foi se agravando, foi se agravando. Ele foi a vários médicos, porque diz ele que o doutor Bezerra de Menezes falava com ele assim: olha, nós estamos olhando você, mas para que a sua família não diga que você está sem médico, você deve também procurar médicos na terra. E ele procurou diversos oftalmologistas. E ele encontrou um oftalmologista lá em Belo Horizonte que disse para ele assim: olha, você vai ficar cego nesse olho, porque tem uma doença, nesse olho tem uma doença que pode passar para o outro. E se passar para o outro, você vai ficar completamente cego. Diz ele que o médico falou com ele achando que ele fosse se assustar. Mas ele respondeu para o médico assim: olha, doutor, não tem importância se eu ficar cego, porque eu já procurei olhar. Hoje no Brasil, naquela época, né? Hoje no Brasil, nós temos 5.000 cegos. Eu sei tocar acordeon. Se eu ficar cego, eu vou ganhar a vida tocando acordeon. Foi o que ele respondeu, não é? Mas isso para a gente ver um pouco como é que o Chico era alegre e como é que ele enfrentava essas provas, essas dificuldades, sempre com muito bom humor. E graças a Deus ele não ficou completamente cego. Mas nesta carta que ele nos escreveu, ele fez uma pergunta curiosa para nós. Ele perguntou assim: será que já naquela época os espíritos inimigos da doutrina já não estavam tentando nos cegar ou nos prejudicar para que nós não pudéssemos desenvolver a tarefa do livro? Foi uma pergunta que ele nos fez. Será que não, vejamos bem, será que os espíritos inimigos da doutrina já não tentaram naquela época nos cegar para impedir que nós continuássemos na tarefa do livro? Estava começando, né? Porque, vejamos bem, o Parnaso de Além Túmulo surgiu em 1932. 1932, uma obra extraordinária, não é? Essa obra aí realmente teve uma repercussão. Tem um livro publicado pelo IDE de Araras, Instituto de Difusão Espírita, que chama-se Notáveis Reportagens de Chico Xavier. Notáveis Reportagens. Esse livro, ele faz um levantamento das reportagens que foram feitas nas décadas de 30 e 40, com a repercussão que este livro teve, e depois também com a repercussão que haveria de ter, não é? os comunicados de Humberto de Campos, através
de Chico Xavier, Humberto de Campos, que é o nosso irmão X, autor do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas o Parnaso de Além-Túmulo, os poetas, Dr. Inácio conta isto no livro Emanuel, Médium do Cristo. Os poetas, as poesias escritas através de Chico Xavier eram todas supervisionadas por Emanuel. Toda a obra mediúnica de Emanuel, de Chico Xavier, era supervisionada do mundo espiritual por Emanuel. Agora, segundo Chico Xavier, Emanuel também não agia sozinho. Ele, por sua vez, prestava obediência a espíritos de esfera mais elevada. Emanuel, Chico Xavier se reportava a Emanuel, e Emanuel se reportava ao Cristo. Emanuel era médium de Jesus Cristo. Emanuel captava o pensamento crístico e transmitia a Chico Xavier, e Chico Xavier escrevia esse pensamento. Então vejam, porque nós achamos que mediunidade só existe na Terra. André Luiz nos mostra que mediunidade também existe no mundo espiritual. Os espíritos também são médiuns, são portadores de faculdades mediúnicas. Alguns espíritos são intermediários de outros espíritos que moram noutras dimensões. É como, por exemplo, alguém que morasse, vamos supor, em Júpiter, transmitisse um recado para quem morasse em Marte, e quem estivesse em Marte transmitisse um recado para quem morasse na Terra, e assim sucessivamente, não é? Os espíritos também possuem os seus instrumentos. Emanuel, ele vai empreender, isto aqui é de suma importância, a tarefa de Emanuel é a de realizar um resgate histórico e doutrinário do cristianismo. Um resgate histórico e doutrinário do cristianismo. Por que resgate histórico? Porque através de seus romances, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Ave Cristo, principalmente esses 4, não é? Que se passa no tempo do cristianismo. Emanuel, ele reconta, ou ele conta a história do cristianismo. Biografando Paulo, no livro Paulo e Estevão, ele conta sobre a fundação da Casa do Caminho, como que foi fundada a Casa do Caminho, como as primeiras igrejas cristãs ou núcleos cristãs surgiram na terra, como é que Paulo foi escolhido para ser o apóstolo dos gentios e levar o evangelho para outros povos, porque os judeus, eles se consideravam dono de Jesus. Eles se consideravam donos do evangelho. Os judeus, eles se consideravam o povo escolhido. Até hoje tem muita gente dessa cultura que se considera o povo escolhido, não é? Mas acontece que Paulo tinha dupla cidadania. Isso ajudou muito. Ele era judeu, mas ao mesmo tempo ele era romano. E Paulo era também meio gentio. Gentio quer dizer estrangeiro, de outra raça. E Paulo, assim como foi procurado por Jesus, porque ele foi procurado por Jesus na estrada de Damasco. Jesus é que o procurou e o mandou. Você vai pregar. Naquele momento, Paulo se converteu, de um instante para outro. Ele era um perseguidor dos cristãos, mas ele era bem intencionado. Ele achava que ele estava defendendo a fé. Ele achava que estava defendendo a fé. Ele era bem intencionado, mas naquele momento que ele viu Cristo, ele não teve dúvida. Ele escutou Jesus.
Jesus falou com ele coisas detalhadas. Isso está tudo narrado no livro Paulo e Estevão. Então Paulo ali, ele começa a peregrinar. Ele vai até a Grécia depois, vai até Atenas, pregar o evangelho, espalhando o evangelho pelo mundo. Ele escreve as suas famosas epístolas. Epístolas de Paulo aos Romanos, epístolas de Paulo aos Coríntios, aos Tessalonicenses, aos Filipenses, aos Hebreus. Ele vai esparramando cartas, até preso, até na cadeia ele escrevia. Parecia Chico Xavier, né? Escrevendo. E ele era inspirado. Diz Emmanuel que ele era inspirado por Estevão. Estevão, que era um espírito de grande elevação. Como fala Emmanuel no prefácio do livro, Paulo não existiria sem Estevão. É muito interessante reler este livro magnífico, Paulo e Estevão. Então, Emmanuel, ele faz um resgate histórico do cristianismo, sob a ótica espiritual. Porque até então, a história do cristianismo, ela era contada apenas pelos registros dos evangelistas. A história do cristianismo. Qual é a história do cristianismo oficial que o mundo aceita? É o evangelho de Mateus, é o evangelho de Marcos, é o evangelho de Lucas, é o evangelho de João, Atos dos Apóstolos, as epístolas de Paulo, não é? Os demais livros, centenas e centenas de livros, muitos dizem, são especulações históricas. Especulações históricas. Então, Emmanuel, ele vem nos contar a história sob a ótica espiritual. Então, ele faz um resgate histórico do cristianismo. E faz também um resgate doutrinário do cristianismo. Porque ele vem interpretar capítulo a capítulo, versículo a versículo do Evangelho. Nós vamos ver aqui agora como esse trabalho foi um trabalho de fôlego, um trabalho de muitos anos, não é? Um trabalho que exigiu um sacrifício muito grande do médium Chico Xavier, uma renúncia muito grande da parte dele, não é? Porque Chico Xavier praticamente não tinha vida própria. Ele praticamente não tinha vida própria, ele nunca pôde se casar, ter um lar que fosse seu, família, filhos, netos. Ele cuidou de seus irmãos. Não é que ele nunca tenha se ocupado da família, muito pelo contrário. O seu pai casou-se pela segunda vez e teve 6 filhos do segundo casamento, que praticamente Chico Xavier ajudou a criar. E teve diversos sobrinhos, muitos sobrinhos, que ele também socorreu, que ele também ajudou. Mas vejamos como é interessante, olha, esse resgate histórico do cristianismo. Olha a sequência de datas: 39, 40, 42, 42, 53. Os livros produzidos em sequência. Em 1939, Chico Xavier estava com 29 anos de idade, ele escreveu há 2000 anos. Emmanuel, o senador Públio Lentulus, ele se autobiografa. E no livro tem uma coisa interessante, uma revelação interessante. Emmanuel, o senador Públio Lentulus, ele revela que ele havia sido avô de si mesmo. Porque na encarnação passada, ele havia sido Públio Lentulus Sura, seu avô. Então ele reencarna como neto de si mesmo. Públio Lentulus Sura, depois ele volta à Terra como Públio Lentulus, neto do próprio avô. Em 1940, no outro ano, Emmanuel escreve, 50 anos depois, e todos eles são livros maçudos, livros volumosos. O senador Públio Lentulus desencarna, vai ao mundo espiritual e volta à Terra, já convertido ao cristianismo. Ele tem um encontro com Cristo, quando Cristo estava na Terra,
e ele já volta na condição de escravo. Ele abandona completamente, vamos dizer assim, aquela sua vida de poder, aquela sua carreira política de senador romano, essa coisa toda, e reencarna como escravo. Escravo grego, chamado Nestório, não é? E que era de muita sabedoria, de muita cultura. Naquela época, Roma tinha invadido a Grécia, dominado a Grécia, e tinha inclusive adotado os deuses gregos como deuses romanos. A cultura grega tinha sido incorporada pela cultura romana. E os gregos eram feitos escravos e eram levados para Roma para ensinar as crianças em Roma. Eles não sabiam que os gregos, ensinando aos filhos de seus conquistadores, estavam incutindo neles outras ideias, outra cultura. Em 1942, esse livro preciosíssimo, Paulo e Estevão. Chico demorou 9 meses psicografando esse livro. Ele conta que foi uma gestação. Depois de 9 meses nasceu este livro. Aliás, ele falava que cada livro, ele não havia tido filhos, mas cada livro era como se fosse seu filho. Então, em 1942, ele deu à luz a Paulo e Estevão. Em 1942 também ele já escreve Renúncia, em que ele conta a história maravilhosa de Alcione, não é? A história maravilhosa de Alcione, o tempo da Inquisição, como é que aconteceu a Inquisição na Espanha, o que estava se preparando já para que viesse a doutrina espírita. O padre Damiano, né? A amizade de Alcione com o padre Damiano. O padre Damiano era o Emmanuel. Está lá no livro Renúncia, uma obra fantástica. Em 1943 vem o último livro desta série. É o considerado Pentateuco de Emmanuel, não é? É o Ave Cristo, que fala também sobre a perseguição aos cristãos. Essa perseguição demorou 3 séculos, não é? Durante 300 anos, os cristãos foram perseguidos e foram mortos. Eram mortos da maneira mais absurda, da maneira mais cruel que existe, não é? Bom, esse foi o resgate histórico. É a série histórica. Muita gente fala assim, romance de Emmanuel. Não. Romance, gente, dá ideia de novela. Não é? Não, isso é muito mais do que romance. É história. É história, é filosofia, é pensamento. É história, é filosofia, é pensamento. É a história do cristianismo. Não tem nada de romance. Eu adoro esse romance de Emmanuel. Emmanuel não é Janete Claire. Não escreveu novela. Não é? Não é de forma nenhuma. Chama-se coleção romanesca, porque o estilo é de romance, de história. Não é? E a nossa cultura, infelizmente, aqui no Brasil, valoriza muito isso, né? O plim-plim da Globo, né? Vale a pena ver de novo, outra novela, acaba uma, vem outra, acaba uma, vem outra, acaba uma, vem outra. Não é? Antigamente eram as fotos novelas. Vocês se lembram? É claro que vocês se lembram, vocês são desse tempo. Eram as fotos novelas. Hoje nós temos as novelas. Tivemos também as radionovelas. Vocês são desse tempo. Das radionovelas. Não? A minha avó era desse tempo. Das radionovelas. Eu era menino e ela ficava lá ouvindo. Radionovelas. Depois, hoje são as novelas televisivas. Vamos ver qual vai ser o próximo passo. Tomara que não seja mais novela. Bom, e esse resgate histórico e doutrinário do cristianismo, olha aqui,
Ao mesmo tempo, o que Emmanuel ia fazendo? Porque, às vezes, Emmanuel escrevia vários livros ao mesmo tempo. Os espíritos escreviam, através de Chico Xavier, vários espíritos ao mesmo tempo. Em 1949, começa a surgir essa coleção aqui, ó. Caminho, Verdade e Vida. Em 1950, Pão Nosso. Em 52, Vinha de Luz. Em 56, Fonte Viva. Em 64, Palavras de Vida Eterna. Um outro Pentateuco. Nestes livros aqui, Emmanuel pega os evangelhos e as epístolas de Paulo e estuda versículo a versículo. Muita gente fala assim: eu leio esse livro lá no meu culto. Também não é um livro só para ser lido em culto, não. Cada página é uma interpretação, é um estudo. Emmanuel, nestes livros, desentranha o espírito da letra. Ele tira o espírito da letra e ele interpreta as palavras do Cristo, as assertivas de Jesus. Ele interpreta as anotações das epístolas de Paulo. Ele fala sobre o contexto histórico daquelas lições maravilhosas e vai nos abrindo a cabeça, abrindo a nossa cabeça. Agora, a gente não pode ler só por ler, né? Muita gente fala assim: isso é um livro de oração, é um livro de reza. Não, nem o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro de reza. Tem muita gente que usa o Evangelho segundo o Espiritismo como se fosse um livro para exorcizar espíritos maus. Eu conheço as pessoas que dizem assim: não, na minha casa o Evangelho fica aberto o dia inteiro. Fica lá aberto em cima da mesa, né? Como se diz assim: nossa, o Evangelho é aberto em cima da mesa, os espíritos, olha, corre. O Evangelho não é cabeça de alho, dente de alho, não é dente de coelho, não é, no Evangelho não é nada disso. O Evangelho é para ser estudado e colocado em prática para mudar as nossas ideias, mudar os nossos sentimentos e, consequentemente, mudar as nossas vibrações, mudar a nossa sintonia, para que nós possamos passar a sintonizar com outros espíritos, não é? O Evangelho é um livro para ser estudado, meditado, colocado em prática. É um livro tão importante quanto o livro dos Espíritos, quanto o livro dos Médiuns, quanto o Céu e o Inferno, quanto a Gênese, não é? Então vejamos ainda, continuando com Emmanuel, a tarefa de Emmanuel, como foi importante e continua sendo. Ao mesmo tempo em que fazia esse resgate histórico e doutrinário do cristianismo, Emmanuel promovia a evolução do pensamento espírita. Porque nós sabemos que o espiritismo ele tem um tríplice aspecto, ele é ciência, filosofia e religião. Emmanuel se preocupou com esses três aspectos da doutrina. Ao mesmo tempo, ele ia escrevendo outros livros. Olha, em 1941, ele escreveu o Consolador. O livro Consolador tem 411 perguntas que foram feitas ao Espírito de Emmanuel. Quase a metade das perguntas de O Livro dos Espíritos. 411 perguntas respondidas por Emmanuel, sobre os mais diversos assuntos. Em 1952, ele escreve este livro, olha, Roteiro. É um livro fantástico, que pouca gente conhece, pouca gente lê, pouca gente estuda, que contém uma substância filosófico-doutrinária extraordinária. O livro Roteiro. Em 1960, ele escreve Religião dos Espíritos. Em 1960. Aliás, eu não sei se vocês sabem,
O Livro dos Espíritos não era para se chamar o Livro dos Espíritos. O primeiro nome cogitado por Allan Kardec foi este, Religião dos Espíritos. Só que naquela época, no século XIX, se ele fosse publicar um livro com este título, a igreja que comandava tudo, não ia permitir. Não ia permitir. Religião dos Espíritos. Isto está narrado num livro escrito pelo Dr. Canuto de Abreu. O livro publicado por ele à época chama-se O Livro dos Espíritos, sua tradição histórica e lendária. Então ele conta, Dr. Canuto de Abreu era um homem muito culto, tinha muito dinheiro, falava muitas línguas, muitos idiomas. Ele foi muito à França, ele pesquisou muito os documentos de Allan Kardec. Inclusive agora nós estamos na expectativa de que vários documentos de Allan Kardec, inclusive alguns manuscritos, que estavam na posse do Dr. Canuto de Abreu, que já desencarnou, o Dr. Canuto de Abreu, a família do Dr. Canuto não abraçou a doutrina como ele, mas esse material muito rico passou às mãos de pessoas espíritas que estão tendo o cuidado de traduzir, porque está tudo em francês, muita coisa de Allan Kardec, inédita, tudo em francês, está tendo que traduzir, observar, fazer correções, e vai ser publicado. São diversas cartas de Allan Kardec. Em 1961, Emmanuel publica Seara dos Médiuns. Em 1962, ele publica Justiça Divina. Em 1964, ele publica Livro da Esperança. Esses livros todos, eles foram publicados para saudar, homenagear o centenário de um dos livros da codificação. Em 1960, que seria em 1958, o Livro dos Espíritos fez 100 anos. Então, em homenagem aos 100 anos do Livro dos Espíritos, Emmanuel publicou Religião dos Espíritos. Demorou um pouquinho para sair na gráfica. Em 1961, 100 anos do Livro dos Médiuns. 100 anos do Livro dos Médiuns. Ele publicou Seara dos Médiuns. Em 1962, Justiça Divina, para homenagear o céu e o inferno. Em 1964, para homenagear o Evangelho segundo o Espiritismo, ele publicou o Livro da Esperança. O Livro da Esperança quer dizer, é o Evangelho, né? É o Evangelho. Livro da Esperança é o Evangelho. E Emmanuel, ele vai buscar então agora, vejamos como isso é importante. Ele vai buscar o concurso de André Luiz, porque faltava escrever sobre a vida no mundo espiritual. A tarefa de Emmanuel é a tarefa da evangelização. A tarefa de André Luiz seria a tarefa da revelação. Então ele vai buscar André Luiz. E claro, ele vai orientar André Luiz. André Luiz é o pseudônimo do Dr. Carlos Chagas. Não é outro não, é Dr. Carlos Chagas. Nós sabíamos disso em Uberaba. Chico não falava porque a família do Dr. Carlos Chagas estava encarnada. E não nos esqueçamos de que Chico sofreu um processo em 1944 da família de Humberto de Campos. Se o Dr. Carlos Chagas escrevesse lá Carlos Chagas, era outro processo. E não convinha isto. O que interessava era a mensagem. Então o Dr. Carlos Chagas arranjou um pseudônimo, André Luiz. Porque André Luiz era o nome de um dos irmãos de Chico, filho do segundo casamento de seu pai. Foi um dos últimos a desencarnar, morava em São Paulo, André Luiz Xavier. O doutor Carlos Chagas falou assim, não, eu vou escrever com o nome do seu irmão. Como é que chama seu irmão? André Luiz. Então esse vai ser meu nome. Porque eu não sou nada mais, nada além do que seu irmão. Eu não sou nada mais, nada além do que seu irmão. Nada mais, nada menos do que seu irmão. Seu irmão chama André Luiz? Eu vou chamar, meu nome vai ser André Luiz.
E começou com o Nosso Lar, em 1943. Não é? Trazendo revelações do mundo espiritual. Uma cidade existente no mundo espiritual. Porque Allan Kardec falou sobre o mundo espiritual, mas não falou sobre cidades no mundo espiritual. Ora, não havia tempo. Allan Kardec não falou sobre tudo. Ele trouxe os princípios básicos, fundamentais da doutrina. Ele trouxe o alicerce. Mas não teve tempo de levantar a parede. Não é? Essas paredes continuam sendo levantadas. E esse edifício vai tocar o firmamento, porque esse edifício não tem fim. Então, André Luiz começou a sua série em 1943. Mas foi preciso esperar um pouco. Também Allan Kardec teve que esperar um pouco, porque a época de Allan Kardec, no século XIX, a ciência ainda não havia avançado o suficiente para que se começasse a entender a vida nas outras dimensões. Hoje a ciência já avançou o suficiente, principalmente a partir do advento de Einstein e outros. Einstein com a física quântica, falando sobre o hiperespaço, novas concepções de espaço e de tempo, ensejando hoje a própria ciência a cogitar do chamado hiperespaço ou do multiverso. O que é o multiverso? Não tem só um universo. Um universo é um universo só. Hoje se fala em multiverso. Vários universos. E André Luiz, então, nos traz a vida no universo espiritual. Ele começa em 1943 e esse trabalho dura 16 anos. Praticamente um livro por ano. Até publicar em 1959, Evolução em Dois Mundos. Esse livro, Evolução em Dois Mundos, é uma homenagem aos 100 anos de A Gênese, que completaria em 1958. Porque Kardec desencarnou em 1969. Em 1968 ele solta o último livro, que é A Gênese. Ele desencarnaria em março, não é? 31 de março de 1869, jovem ainda. Ele não tinha 65 anos, ele tinha 64 e alguns meses. Ele completaria 65 anos em 3 de outubro. Ele desencarnou 31 de março. Desencarnou 31 de março. Foi enterrado no dia 2 de abril. Foi enterrado no dia que o Chico nasceu. Então, quando a gente fala nessas coisas, muita gente fala assim, eu não aceito que Chico seja Kardec, não. Eu falei, olha, mas tem muitos contatos racionais que nos mostram que um foi reencarnação do outro, principalmente a obra, porque a obra de Chico Xavier é um desenvolvimento da obra de kardeciana, do Pentateuco kardeciano, e finalmente começa a quarta fase da tarefa mediúnica de Chico Xavier. Nós estamos aqui resumindo, claro, correndo um pouco, não é? Já estamos terminando a nossa exposição, porque Chico falou que a tarefa mediúnica dele teve 4 fases. Ele falava, teve 4 fases. Ele falou assim, primeiro vieram os poetas, depois vieram os escritores, os pensadores, os filósofos, de Falando a Terra, Humberto de Campos, etc. Os que escreviam em prosa. Primeiro os poetas, escrevendo em poesia. Depois escrevendo em prosa. Quando o povo, dizia Chico assim, o povo juntou no coreto da praça para ouvir versos, aí vieram os evangelizadores. Aí chegou Emmanuel e André Luiz, evangelizando o povo. O povo se reuniu para a festa e os evangelizadores chegaram. Chegou Emmanuel e André Luiz.
E finalmente essa quarta fase, que é considerada a fase de consolo, aquela fase em que talvez o Espiritismo mais tenha sido divulgado, aquela recepção daquelas mensagens que Chico recebia dos familiares desencarnados. Foi logo depois do Pinga-Fogo. O Pinga-Fogo foi em 1971. E foi logo depois também que ocorreu aquele grande incêndio em São Paulo, no edifício Joelma, que desencarnou muita gente. E muita gente, depois do Pinga-Fogo, que teve familiar que desencarnou no Joelma, inclusive foi feito um filme. Entrem no Google para vocês verem. Lá no Google está o filme. Chama-se Joelma, 23º andar. É muito interessante esse filme. Lá no Google tem. Joelma, 23º andar. Começa essa fase dos espíritos comuns do além se comunicando através de Chico Xavier. Em 1974, Entre Duas Vidas. Em 1975, Jovens no Além. Esse livro fez entre aspas, um sucesso. Em 1976, Somos Seis. Em 1987, Vozes da Outra Margem. Apenas alguns exemplos nós estamos trazendo aqui. Desses livros chamados livros de cartas de familiares, são mais de 100 livros. Chico recebeu centenas e centenas e centenas e centenas de cartas pessoais. Nunca uma delas foi contestada. Informação errada, não está certo, nome errado, não sei o quê, papapá, papapá. Centenas, centenas e centenas de cartas escritas, todas as semanas, os espíritos escrevendo através de Chico Xavier. E finalmente, quando Chico estava para desencarnar, como ele desencarnou, do dia 30 de junho de 2002, Emmanuel, praticamente a partir do ano 2000, não mais escreveu por Chico Xavier. A partir do ano 2000, não mais escreveu por Chico Xavier. E os amigos perguntavam, ele dizia assim, não, Emmanuel está reencarnando. Está reencarnando, ou já reencarnou, ou está para reencarnar. A gente não sabe precisar a data certa. Muita gente fala assim, quando foi? Onde? Quem é? Quando é que vai aparecer? Não sei. Allan Kardec demorou quase 50 anos para aparecer. Quando ele começou a estudar o fenômeno das mesas girantes, ele tinha quase 50 anos. Foi em 1854. Ele tinha 49 anos. Quando ele começou a estudar o fenômeno das mesas girantes. Emmanuel pode aparecer com 30 anos, pode aparecer com 35, com 40. E, no entanto, nós espíritas queremos que Emmanuel apareça hoje, né? E queremos saber quem é, para acreditar, porque nós somos iguais Tomé, queremos tocar. Mas Chico disse, não, a tarefa de Emmanuel está concluída. Emmanuel reencarnou ou vai reencarnar. Isso ele falou em 2000. Se reencarnou no ano 2000, deve estar agora com 18 anos. 17, 18 anos. Se reencarnou um pouco antes, está aí com 19, 20 anos. Não é? Onde é que está? Quem é? Não sabemos. E também não interessa muito. O que deve nos interessar é o que está por aí, passado, estudar, ler e aprender cada vez mais, porque Espiritismo é processo libertador de consciências, para que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Espiritismo veio à Terra na função de cristianismo redivivo. E nós somos espíritas não para sermos mais do que os outros, ou para sermos intelectuais, ou para sermos teólogos, ou para sermos doutores da lei, ou para irmos para a internet e discutirmos e brigarmos, papapá, papapá, papapá. Nós estamos no Espiritismo para melhorar nós mesmos, porque se nós não melhorar a nós mesmos, nós vamos falhar no nosso propósito nesta encarnação. Nós vamos chegar do outro lado da vida
Eu estou vindo da terra. Aos benfeitores, que pena, você não aproveitou quase nada, né? Viveu tanto, 60, 70, 80, 90 anos, não aproveitou quase nada, ficou até careca, cheio de ruga, e não aproveitou nada, né? Agora, meu filho, e agora? E agora você volta. Volta, arranja uma mãe. Eu quero a mesma mãe. Não pode. Sua mãe tem que seguir outro caminho. Interessante, porque a pessoa quer ter sempre a mesma mãe. Será que a mãe não pode ter outra coisa? Não pode seguir outro caminho? Eu quero meu mesmo pai. Calma, o que é isso? Desmama. Que Jesus nos ampare e nos abençoe sempre. Muito obrigado.